Olá pessoal, vamos continuar então o nosso estudo sobre previsão de demanda. Vocês sabem, né, já de provavelmente outras disciplinas, tá? O fenômeno da sazonalidade é aquilo que explica, né, por exemplo, mais ou menos demanda, mais ou menos venda em determinados períodos do ano. Exemplo, né, artigos de lazer, verão, né, provavelmente vão vender muito mais no final do ano, no período de férias, né, dezembro, janeiro, do que propriamente em meados do ano, no período de inverno. Tá? Isso aí a gente chama de sazonalidade. Tudo tem sazonalidade, vocês vão ver. Claro, existem alguns produtos que a demanda é um pouco mais inelástica, né? Mantém-se mais ou menos dentro do mesmo padrão, mas em geral, no mundo dos negócios, a gente tem que prever as coisas considerando a sazonalidade. Existem vários métodos, pessoal. Se vocês procurarem na bibliografia, né, alguns métodos mais demorados, né, com mais trabalho de cálculo, a gente também aqui tentou simplificar, tá? Então, usando o que vocês já aprenderam, né? O método que eu estou trazendo para vocês aqui, de previsão de demanda com sazonalidade, tá? É o seguinte, ó, segue os dados trimestrais de refrigerantes de uma indústria de bebidas em 1.000 litros. Tá? Bebida, você sabe, né? No caso do refrigerante, tendência maior de vendas é no período de verão, por ali. Né? É o que está acontecendo aqui no quarto trimestre, né? Só pelo último ano aqui, a gente já vê que o primeiro, né, e principalmente o quarto trimestre, tem mais vendas. Né? No meio do ano ali já não tem tantas. Tá? Mas como é que eu lido com isso? A mesma coisa, pessoal, só que em vez de agora a gente considerar o ano inteiro, né? Tá? Então, eu vou fazer uma previsão com todos esses dados aqui. Eu vou prever cada semestre como se fosse isolado. Tá? Então, eu vou fazer a projeção ou a previsão usando aquela mesma fórmula para o primeiro trimestre, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Aí eu tenho mais especificidade, eu estou comparando cada trimestre com ele mesmo. Se eu misturar as coisas, pode dar problema. Tá? Então, nós vamos fazer isso agora. Dá mais trabalho, porque são 4 vezes que eu vou ter que fazer o mesmo cálculo, mas se eu quiser precisão e considerar sazonalidade, eu tenho que fazer dessa forma. Senão, depois eu vou mostrar no gráfico ali como a gente pode se iludir. Tá? Então, aqui, pessoal, eu vou fazer passo a passo para vocês verem que não interessa em que posição estão os números na tabela, a gente consegue sempre usando a mesma forma. Então, eu vou usar aqui o previsão, de novo. Tá, tá pessoal? Eu quero o ano 2020, então eu marco aqui, tá? Ponto e vírgula. Depois eu tenho que marcar os dados realizados do primeiro trimestre, ponto e vírgula, tá? E depois os anos que eu tenho de histórico, tá? Fecha parênteses, 37,5. Tá? Então essa é a minha previsão para o primeiro trimestre, tá? No caso 2020, isso. Vamos fazer a mesma coisa para 2021. Vocês já fizeram isso, tá? Igual previsão, busca aqui, opa, errei, previsão, aqui, subir um pouquinho para a gente visualizar bem. Eu quero agora o ano 2021, eu quero, ainda estou dentro dos dados realizados, que são só esses 5 até 2019, né, do primeiro trimestre e para os mesmos anos. Aqui, fecha, tá? Então, pessoal, o cálculo é o mesmo. Observem que, né, eu só mudei a posição das tabelas, mas a gente sempre usa com a mesma lógica. Tá? Então eu vou ter aqui uma tendência de crescimento no primeiro trimestre e tudo mais, é o que está apontando. Tá? Aqui para facilitar a nossa vida, eu não vou calcular um por um, mas vocês, né, quem é iniciante no trabalho, eu aconselho, vai lá e faz um por um, exatamente repete 3 vezes o que eu acabei de fazer aqui. Né? Por questões de tempo, tá? Eu estou simplificando, né? Então vou puxar aqui o dado já bonitinho para poder fazer o colar e copiar aqui nos outros. Olha só, pessoal, quem não sabe lidar com Excel com referências absolutas, aqueles cifrãozinhos, né, ou relativos que permitem tu copiar, mantendo uma parte da fórmula fixa, outra variável, de acordo com a célula ou com a coluna, quem não sabe fazer isso, quem não fez curso de Excel ainda e aprendeu meio sem levar em consideração, não faz. Pega, faz a fórmula, repete as 8 vezes, né, o que a gente já aprendeu. Eu aqui, ó, se vocês copiarem essa fórmula, vocês vão chegar lá, tá? Eu estou aqui, já vou copiar, ó, observem que fica mais fácil, né? Então, quem já tem um pouco de prática ganha tempo. É questão de produtividade. Produtividade é tudo no mundo de hoje, né, pessoal? Quem não é produtivo fica para trás. Bom, então observem aqui, ó.
De fato, né, no primeiro trimestre e no último trimestre, o quarto, eu tenho as maiores demandas. Tá? E, pelo visto, ela é crescente. Né? Tem aqui tendência de crescimento. Já no segundo e no terceiro trimestre, valores mais modestos em termos de venda de refrigerantes. Agora, vamos calcular o coeficiente de correlação para o quarto trimestre. Mesma coisa, usa o Correll. Tá? O Correll, no caso do quarto trimestre, é apenas considerando a coluna do eixo Y, que é as vendas, né? E os anos realizados. Tá? Então, observem que deu um valor bem alto. Tá? Vou botar aquele bonitinho, diminuir um pouco, não precisa tanta vírgula, né? Tanto número depois da vírgula. Ok? E aí, pessoal, esse é o resultado. Tá? Já vou trazer aqui a interpretação, um pouquinho, para a gente. Já tem tudo armado aqui para facilitar e para ganhar produtividade. Ó, deu 0,994, se a gente vai lá no interpretar, bem, né, maior do que 0,9, então, neste caso, tendência de crescimento, correlação muito forte, alta probabilidade de ocorrência. Aqui, pessoal, só para ilustrar, tá? Vocês não precisam fazer isso, ó, como seria um gráfico, né, desses vários trimestres aqui. Eu teria que botar eles sequenciais, né? Então, primeiro trimestre de 2015 termina todos os trimestres. Aí no quinto trimestre já vou entrar em 2016 e assim por diante até chegar lá no 20º trimestre, que eu estaria no final de 2004, trimestre de 2019. Então, eu teria que botar eles exatamente na sequência cronológica. Aí a gente puxa um gráfico lá e, ó, isso aqui é o comportamento. Ó, isso aqui se chama sazonalidade. Observe que então, nos meses mais quentes, maior venda de refrigerante, nos meses menos quentes, menor venda. Se eu fosse fazer uma projeção, até poderia, mas não dá para fazer uma projeção desses 20 dados aqui, com a sazonalidade complica justamente porque ele tem esse altos e baixos. Imagina, eu estou prevendo, aqui eu fiz até usando recursos do Excel, né, a linha de tendência é a linha que projeta os números futuros. Né, então, ele segue essa lógica aqui. Agora imagina aqui, quando eu tenho altos e baixos tão distantes da linha de tendência, eu posso ser induzido em erro, porque, por exemplo, para o mês 15, o real é isso aqui, né? Mas se eu usar a projeção linear, ele vai me calcular aqui a linha vermelha. Né? Da mesma forma aqui para o mês 17, ou trimestre 17, tá? Ele vai calcular, ou 16, ele vai me calcular a linha vermelha e olha o que deu. Aqui está até a equação da reta, aquelas que a gente aprende lá no tempo de segundo grau. Não precisem fazer isso, mas é apenas uma explicação gráfica. Volte e meia, vocês vão ver um gráfico dessa natureza, e tem que saber interpretar. Então, esses altos e baixos aqui mostram a sazonalidade e apesar de tudo, a linha de tendência mostra que a coisa está crescendo. Mas para a gente realmente chegar em boas projeções a cada trimestre, tem que fazer individualmente. Fiquem agora com o exercício sazonal 2 aqui, ó, previsão de demanda. Aqui já é venda trimestrais de cappuccino em uma cafeteria. Vocês vão ver que já muda. Né? Façam a mesma coisa, calcule o coeficiente de correlação e façam lá a sua interpretação. Tá? Bom trabalho! Desligando. Tchau!